Não adianta nada você ser esforçado, mas não ser produtivo. Isso é uma diferença bem grande. Muitas pessoas costumam confundir isso, né? Pô, mas se eu sou esforçado, automaticamente sou mais produtivo. E não é bem assim como funcionam as coisas, né? Sempre, desde sempre, né? Quando a gente é criado, né? Nós ouvimos muito isso dos nossos pais, nossos parentes, dos nossos amigos, que se você se esforçar, você vai alcançar seus sonhos. E isso eu descobri uma vez que isso aí não, realmente não é verdade, né? Quando eu era estagiário numa empresa multinacional, eu uma vez eu cheguei pro meu chefe e falei: chefe, eu tô com muito serviço, eu não tô conseguindo dar conta. E aí ele me disse uma coisa que fez todo o sentido no mundo na minha vida, e depois disso eu realmente mudei muito a forma que eu pensava, e percebi que o esforço não é suficiente. Quando eu falei isso para ele, o que ele falou para mim foi o seguinte: ele disse, Alan, se você tem somente suas horas de estagiário para trabalhar e você tem muita coisa para fazer, a única forma de você melhorar isso é você aumentando a sua produtividade. E ouvindo isso pela primeira vez, eu pensei, nossa, mas esse cara tá mandando eu trabalhar mais ainda, eu já sou esforçado, eu estou toda hora correndo para lá e para cá, fazendo as minhas coisas. Porém, eu percebi que essa palavra ela era bem mais profunda do que eu imaginava, né? E aí eu dei uma pesquisada, né, sobre produtividade, como aumentar a produtividade, eu percebi que a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, nós estamos jogando fora. E isso é realmente a realidade. Eu comecei a analisar e eu percebi que eu estava colocando muito esforço, porém, em alguns lugares que não traziam grandes resultados. Então, com isso, eu comecei a desprezar as coisas que não traziam resultado e comecei a focar somente nas que tinham resultado, né? Um exemplo prático para isso faz de conta que você tem um carro de sorvete e você vende sorvete. Então, você está ganhando dinheiro enquanto você está vendendo sorvete, certo? Mas aí você fala, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Porém, você não vai ficar as 8 horas somente vendendo sorvete. Você precisa, na hora que você acorda, você vai ver se o pneu do seu carrinho está cheio, você vai colocar os sorvete aí dentro, né, tirar do freezer que estava, colocar uns novos lá para ir gelando e tal. E aí você vai colocar no seu carrinho, você vai colocar o gelo dentro do seu carrinho, né? Você vai armar o seu guarda-chuva, você vai deixar tudo perfeito para você, quando sair para vender, você não precisar parar e não ter nenhum problema durante o dia. E isso aí, vamos fazer de conta que isso demore, sei lá, uma hora para você fazer isso. E aí o que acontece? Quando você faz essa uma hora e você sai para vender, então você tem 7 horas para vender, certo? Porém, no meio do dia você tem mais um almoço, que é mais uma hora de almoço. E aí depois no final do dia você tem mais uma hora para você voltar da onde você estava, da sua garagem, e você tirar os sorvetes de lá de dentro, tirar o gelo, tirar a água, fechar o guarda-chuva, desmontar tudo, mais uma hora perdida. Então dessas 8 horas que você tinha, você trabalhou 5, na verdade. Então como você aumenta a produtividade? Você aumenta a produtividade tirando um pouco das partes que não te agrega nenhum valor, né? O valor financeiro, ou valor pessoal, ou valor crescimento, né, pessoal. O que não agrega valor para você, você tira fora desse daí, entendeu? Então o que acontece? Quando um sorveteiro fala assim, vou aumentar a produtividade, o que ele pode fazer? Na parte da manhã, ele pode inventar um novo sistema, fazer alguma coisinha diferente, que ele não precisa colocar mais o sorvete direto no carrinho, por exemplo. Ele pode fazer um freezer no carrinho, e aí à noite ele só conecta na tomada, então ele não precisa ficar repondo, colocando gelo, tirando, tal, tal, tal. E com isso, vai colocar na tomada, sei lá, 2 minutos o cara faz isso. E aí, na hora do almoço, ele pode parar o carrinho num lugar que é bem movimentado. Então, enquanto ele está fazendo a pausa dele do almoço, alguma coisa assim, ele está vendendo, ou ele faz alguma coisa que ele consiga vender durante esse tempo também. E na hora que ele volta, também ele vai salvar muito tempo, né? Porque ele já fez um carrinho um pouquinho melhor, um carrinho que já não precisa ficar abastecendo e desabastecendo né, durante a manhã e durante a tarde. Então, com isso, ele já aumentou o dia dele, sei lá, em 2 horas, 3 horas, a produtividade dele, e com isso ele não vai vender somente por 5 horas, vai vender por 8. Então, o que acontece muito na nossa vida, né? Na nossa vida é o seguinte: a gente perde muito tempo fazendo coisas que realmente ela não agrega nada aos nossos sonhos.
E aí, por mais que a gente seja esforçado, a gente só vai ter nessa vida 24 horas por dia, 24 horas por dia para todo mundo. Então, não adianta, não conseguimos aumentar isso. Se a gente não consegue aumentar isso, a gente tem que fazer com que essas 24 horas sejam da melhor forma, bem investidas na nossa vida. Então, nessas 24 horas, você vai ter que... você vai fazer o seu trabalho, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos, você vai aprender, né, continuar sempre aprendendo. Você tem que distribuir tudo isso durante o seu dia, e as coisas que não fazem sentido, que não vão agregar nada, você tira isso, entendeu? De cara, eu já posso falar para você o que sair da frente da televisão, isso não agrega nada, isso não ajuda em nada. A televisão, ela foi feita para quê? Somente para prender a audiência. O que dá dinheiro para a televisão é a audiência. Se eles pudessem só colocar comercial e todo mundo assistir, seria só comercial, entendeu? Porém, como eles precisam trazer o público, eles precisam fazer programas que tenham grande audiência, e eles falam que era pausa, né, pro comerciais e tal, e aí eles começam a ganhar dinheiro nisso daí. Então, o que acontece? Você não pode confiar no meio de comunicação em que ele foi feito somente para prender sua atenção. Ele não foi feito para te trazer conhecimento, conteúdo, tal. Às vezes, é claro, tem coisas que são bem interessantes, mas TV aberta normalmente não. Tem aqueles programas sensacionalistas, né, que eles falam, pô, de volta pra minha terra, e aí fica lá por 2 horas cozinhando gala para pagar R$ 200 na passagem de ônibus para alguém voltar para a terra deles e ver os parentes. É bacana, mas você pode achar, se você precisa de um conteúdo desse para alguma coisa na sua vida, você pode procurar isso na internet, e aí você não vai precisar esperar essas 2 horas de sensacionalismo para conhecer o começo, o meio e o fim da história, né? E poder se identificar, né? Poder mexer um pouco com o nosso sentimento. Então, esqueça a televisão. Procure conteúdo na internet, coisas que vão agregar, né? Uma coisa que eu faço muito, né, é o quê? Quando alguém me dá um feedback e fala pra mim, pô, eu acho que você não é bacana nesse ponto. O que eu faço? Eu procuro achar um tempo no meu dia para assistir um vídeo sobre isso, ver um treinamento sobre isso, e assim melhorar a pessoa que eu sou. Então, use seu tempo como se fosse a coisa mais preciosa que você tem. Produtividade é a coisa mais importante. Não adianta você ser esforçado e dirigir na contramão, porque quem dirige na contramão, pode ser o mais esforçado que for, vai estar correndo do seu objetivo, entendeu? Então, seja esforçado, porém, seja produtivo. E produtivo é mais importante. Se você conseguir fazer o que você faz em 10 horas em 5, é bem melhor do que você fazer isso em 10 horas, certo? Então, produtividade realmente é o segredo. Não caia na besteira de achar que tem um tempinho livre, eu vou ficar fazendo alguma coisa que não vai ser produtivo, né? Que é o que realmente acontece várias vezes. Toda vez que a gente tem uma pausa, a gente dedica o nosso tempo para alguma coisa que não agrega nada. A gente começa a olhar stories no Instagram por muito, muito tempo e só vendo coisas que realmente não agregam nada. Então, para ser mais produtivo também, se cerque use o seu Instagram para ver coisas que são realmente interessantes, coisas que tragam valor para sua vida, coisas que façam você uma pessoa melhor, entendeu? Quando eu falo de produtividade, eu não estou falando de ganhar mais dinheiro, de ficar milionário, nada. Eu estou falando de investir o tempo em você, no seu sonho. Se o seu sonho for ser um milionário, investe nisso, investe seu tempo nisso. Se o seu sonho for ser uma pessoa fantástica, né, sobre algum tema específico, se dedica a isso, entendeu? Não perca seu tempo fazendo coisas que você não precisa, que você não deve fazer e que não tem nada a ver com você. Então, corra dessas coisas, foca mais seu tempo nas coisas que realmente importam para você. Seja produtivo. Seja produtivo, porque isso realmente é o segredo das pessoas esforçadas que vão alcançar seus objetivos e as pessoas que não vão alcançar.